quero compartilhar com você um texto da Bíblia. Eu pretendo ser objetivo, mas preciso compartilhar algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12, eu quero ler com você 4 versículos desse capítulo, um capítulo muito conhecido de todos nós. É a chamada, na verdade, a confirmação. Não, é a primeira chamada, é o primeiro momento em que Deus chama Abraão, apesar da saída dele, da sua terra natal, ter se dado no capítulo anterior, mas aqui o Senhor, de fato, se apresenta a ele, é a primeira teofania, é a primeira manifestação de Deus aos patriarcas. Gênesis 12, verso 5, diz assim: E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e almas que lhes acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão, ou melhor, a Abrão, e disse: A tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera, e moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Glória a Deus, só até aí. Irmãos, desde já me perdoem, porque eu de vez em quando vou falar Abrão, de vez em quando vou falar Abraão, porque na verdade aqui nesse texto o nome ainda não havia sido modificado, então o correto seria o tempo todo eu me referir a Abrão, mas como a gente já sabe que seu nome vai ser modificado mais à frente, e como nós o conhecemos muito mais como Abraão do que Abrão, eu quero te pedir desculpa por essa confusão, né? Porque, de fato, né, se você perguntar quem é o primeiro patriarca, não vão falar Abrão, vão falar Abraão, ok? Mas só para vocês entenderem, aqui o nome é Abrão, não está escrito errado, é porque o nome ainda não foi modificado. Mais à frente, a gente vai ver o Senhor mudando o nome dele, e aí isso é uma mensagem para um outro dia, porque Abrão tem um significado e Abraão tem um outro significado, e a mudança de significado, de fato, gera também uma aplicação prática na vida dele. Mas eu quero me deter ao fato de que aqui é o início da caminhada de Abraão. Aqui é o início da história desse grande homem, do pai da fé, do patriarca do povo hebreu. Você sabe que a palavra hebreu, ela significa aquele que vem do outro lado, né? Eles são chamados de hebreus por isso, né? Porque quando eles atravessam o rio Eufrates, do outro lado, né, as pessoas da terra os chamam assim, o povo ou aquele que veio do outro lado. E esse nome acaba, né, se tornando o nome desse povo, né? Mais à frente a gente vai ver, porque Abraão, Isaac, Jacó, né? Abraão, ele tem Isaac, Isaac tem Jacó, depois Jacó tem os seus 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. No meio desses 12 está José, e aí você conhece a história. José é vendido para o Egito, só que lá Deus transforma a sua sorte, ele alcança de Deus a interpretação do sonho de Faraó e é colocado como governador do Egito. Mais à frente, ele então recebe toda a sua família e todo o povo hebreu, esse povo que vinha do outro lado, né? José recebe todos eles no Egito, e ali eles crescem como uma nação, né, ou como um povo, melhor dizendo. Eles ficam ali durante um tempo, depois são subjugados, escravizados, porque, né, o governo do Egito muda, o próprio José morre, e aí então aquele povo que era livre no meio do Egito passa a ser escravizado, e fica ali mais de 400 anos, até que Deus levanta Moisés, o libertador, e Moisés então sai com esse povo do Egito.
Eles atravessam o deserto e caminham durante 40 anos até que eles chegam, de fato, na terra prometida. E aí a gente está falando de Canaã, e a gente está falando da vitória de vários povos, né, já chefiados por Josué, né, iniciando por Jericó, né? Então, povo hebreu foi um apelido dado, né, primeiro a Abraão e depois aos seus descendentes. E aí, mais à frente, eles são nomeados como israelitas e judeus, e aí por diante. Mas eu queria chamar a atenção para isso, que aqui, né, Abraão está sendo chamado por Deus para uma grande obra. Como eu disse, né, a saída de Abraão da sua terra natal não se dá aqui em Gênesis 12, em sua chamada. A saída se dá no capítulo anterior, no capítulo 11. Se você voltar a tua Bíblia aí, uma página, você vai ver no final da genealogia descrita aqui nesse capítulo, né, a história o início da história de Abraão, e aqui, como eu disse, chamado ainda de Abrão. Verso 27, por exemplo, diz assim: estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, ou seja, estavam todos em Ur dos Caldeus. Um dos irmãos de Abrão, ele morre. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, que depois vai ser transformada em Sara. O nome vai mudar para Sara. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. Mais à frente a gente vai ver que Deus cura a esterilidade de Sara, aqui chamada de Sarai, e dá a ela Isaque. E tomou Terá a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Arã, e filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali, e foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Então vamos lá, eles estavam todos em Ur dos Caldeus, e eles saem daí e vão para Arã. A Bíblia, ela não é clara a respeito disso, mas quando a gente estuda um pouquinho, e a gente não só estuda a história, mas, né, estuda um pouquinho de arqueologia e alguns escritos paralelos à Bíblia, né, a gente chega à conclusão de que eles saíram de Ur dos Caldeus, porque Ur dos Caldeus passou por uma grande destruição. Ou seja, eles saíram fugidos daquele lugar. Eles saíram para fugir da destruição. Eles saíram de lá para não serem destruídos. Só que mais à frente, quando Deus ele confirma a aliança com Abraão, porque no capítulo 12, Deus já fala que fará dele pai de uma grande nação. E aí mais à frente ele confirma isso, no capítulo 15, no capítulo 17. Em uma dessas confirmações, Deus diz assim: porque eu tirei você de Ur dos Caldeus. Isso traz para nós uma aplicação prática, e eu gostaria que você já guardasse aí no teu coração. Bem, segundo a história, eles saíram de lá por causa da destruição, mas Deus diz para eles que não foi isso. Deus diz para eles que Ele, o Senhor, tinha tirado eles de lá. Ou seja, o que é claro para nós é que Deus tirou Abrão e Sarai de Ur dos Caldeus, mandando sobre aquele lugar a destruição. Pastor, qual é a aplicação prática? A aplicação prática é que Deus permite a destruição, Deus permite a adversidade, Deus permite o problema para nos colocar na rota que Ele já estabeleceu para a nossa vida. Oh, meu Deus! Às vezes a gente não consegue entender uma doença, a gente não consegue entender um assalto, a gente não consegue entender uma perda, a gente não consegue entender uma adversidade, e a gente fica rebelde, e a gente reclama, e a gente murmura, e a gente, né, acha que Deus não nos ama, quando na verdade é exatamente o contrário. Deus é que está trabalhando para te colocar num lugar que você não entraria e não percorreria se você fosse
sozinho. Às vezes Deus fecha algumas portas para que você entre pela porta que Ele abriu, porque a porta dele é perfeita, porque a porta dele é melhor do que qualquer porta boa que um homem ofereça para você. Então entenda, até agora quem tem agido na tua vida não são as adversidades, mas é o Senhor usando as adversidades em teu favor. Oh, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu até entendo quando algumas pessoas falam assim: fulano não veio no amor, veio pela dor. Porque o ideal é vir pelo amor. Eu vou porque eu amo a Deus, mas às vezes a coisa aperta, então eu vou porque Ele é a minha solução, porque se não for lá, não tem outro jeito. Ok? Pode ser pelo amor, pode ser pela dor, mas eu aprendo com esse texto que sempre é o Senhor que nos atrai a Ele. É por isso que a Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele é que nos escolheu. Ele decidiu enviar o seu único filho para morrer na cruz do Calvário. Se tem algo que Deus quer, é te salvar. Se tem algo que Deus quer, é realizar seus sonhos em tua vida. Se tem algo que Deus quer, é que você viva todos os propósitos que Ele estabeleceu. E se for preciso, Ele vai permitir que Ur dos Caldeus seja destruída para te colocar na rota da promessa. Oh, você pode dar um glória a Deus aí, querido? Esse ano é o ano de entrarmos na rota da promessa. Me ajuda a ministrar, fala para o teu irmão: você vai viver o melhor de Deus. Você vai viver o melhor de Deus. Ur dos Caldeus é destruída, ele vai para Harã. Em Harã acontece um segundo episódio. Em Harã, o pai de Abraão morre. Terá, o pai do homem que seria o alvo da promessa de Deus, morre. E eu quero que você entenda bem: ninguém aqui está desvalorizando a presença de um pai. É lógico que não. Pelo contrário, meu conselho enquanto pastor é: aproveite o teu tempo com seu pai. Ouça teu pai, obedeça ao seu pai, honre o teu pai. E quando eu falo pai, é lógico que é extensivo à mãe. É mandamento com promessa: os teus dias serão prolongados se você amar e honrar teu pai e a tua mãe. Mas, às vezes, é necessário que um pai seja tirado para que a gente viva a dependência do Abba Pai. Porque enquanto temos um pai, nos escoramos no pai. Enquanto temos um pai, na verdade, quem dita as regras para a nossa vida é esse pai. Parece que na história de Abraão, isso é muito intenso. São os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Era uma referência muito forte. Nos dias de Abraão, ser pai não era qualquer coisa. Eu posso provar isso, tem um texto que eu cito aqui sempre, João capítulo 8, né? E até o Bolsonaro escolheu para ser tema da campanha dele. E aí a gente precisa, né, acabar com a confusão de que não, porque isso é frase do Bolsonaro. Não, isso é texto bíblico, né? O Bolsonaro é que, ou por esperteza, ou por sabedoria, seja lá o que for, usou de um texto bíblico como um dos slogans de sua campanha: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas esse texto nos mostra os judeus questionando ao Senhor Jesus, querendo saber mais, procurando informações. E aí Jesus diz: olha, vocês precisam conhecer a verdade, vocês precisam viver a verdade, porque a verdade é que vai libertar vocês. E aí eu quero chamar a atenção para o fato de que eles perguntam para Jesus: nós seremos livres de quê? Se afinal de contas nós somos filhos de Abraão. Eles estavam escorados na religiosidade. Eles estavam escorados, né, nessa paternidade humana, terrena. Tem gente que acha que não precisa de Deus, afinal de contas é da Nova Jerusalém. Não precisa de Deus, eu fui para a igreja. Tem gente que acha que vir à igreja é bater cartão, e que isso anula a necessidade de uma vida íntima, diária com Deus.
Não. A igreja só está aqui, irmão, para te dar um empurrão, porque a gente é tudo carro velho. A gente só pega no tranco. A igreja representa esse tranco. Mas você precisa ter vida com Deus. Você precisa ter comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus, a gente já falou aqui diversas vezes, acontece, está lá em Mateus capítulo 6, no secreto. Não acontece aqui dentro da igreja. Não. O Senhor Jesus, ele chega a ser duro com o povo que pergunta, e ele diz, oração feita dentro do templo é hipocrisia. Gente que ora em voz alta, ou gente que jejua, e fica dizendo para todo mundo que está jejuando, para mostrar a santidade. Isso é coisa de hipócrita. Jesus diz, oração verdadeira feita lá dentro do teu quarto, onde ninguém te vê, a não ser o próprio Deus. Você entende? Às vezes nós precisamos cortar esse cordão umbilical, que esfria a nossa dependência de Deus. A Bíblia, ela também não é clara acerca disso, mas me chama a atenção o fato de que o pai morre e Deus se manifesta. O pai morre e a promessa vem. O pai morre e Deus diz, sai daí e vai para outro lugar. Eles tinham saído juntos de Ur dos Caldeus. Mas agora, e eu já falei isso diversas vezes, vírus nenhum mata ser humano. Doença nenhuma mata ser humano. Tiro não mata ser humano nenhum. Porque se Deus não chamar, irmão... O pastor Gisele estava pregando aqui domingo e estava falando, né? Existem pessoas que pegaram coronavírus com 40 anos, totalmente fora do grupo de risco, e não resistiram. Em contrapartida, a mídia já notificou gente de 90, 95, de 100 anos que pegaram coronavírus e saíram do hospital com aquela placa. Eu venci. Sabe por quê? Porque o morrer está nas mãos de Deus. É óbvio que nós temos que fazer a nossa parte, porque senão, de repente, alguém viaja na maionese, tira a máscara e diz assim, o vírus não me mata. Não, a gente faz a nossa parte, porque a gente não conhece os caminhos do Senhor, porque Ele não revelou para nós todos os seus caminhos. Então, nós precisamos, e Ele, o próprio Senhor Jesus, quando veio esse mundo, e foi 100% homem também, era 100% Deus, mas 100% homem, Ele deixou claro que enquanto homem, Ele precisava cumprir ordem. Enquanto homem, ele tinha que dar a César o que era de César e dar a Deus o que era de Deus. Dar ao império o que era do império, pagar o imposto que era devido e adorar ao Senhor que é o único digno. Ele sempre deixou isso claro. Então, a gente tem um discernimento e a gente tem todo o cuidado, independente de questão política, independente, né, do teu posicionamento e tal, né? Eu não vou vacinar porque não sei o quê, não sei o que lá, você é livre em Deus, né? E eu não vou nem expor minha opinião aqui, né, porque eu não quero gerar confusão e tal, mas eu sei que, né, aqueles que de fato entendem a vacina como uma resposta, estão empolgados, mas até a vacina chegar, né, para todo mundo, vai demorar um pouquinho, então vamos continuar de máscara, vamos fazer a nossa parte. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos entender que não é o vírus que mata a gente. É o Senhor que chama. A Bíblia não fala de que terá morreu, mas também não estou preocupado em saber. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que foi Deus que deu a palavra final. Acabou a tua vida terrena. E como eu disse, me chama a atenção o fato de que ele morre e o Senhor aparece para o filho. Ele morre e a promessa é liberada para o filho. Ele morre e o filho sai de uma terra e vai para outra. E isso me leva a crer que, de alguma maneira, Abraão estava entrelaçado ao pai e estava dependente mais do pai do que de Deus. Pastor, o que o senhor está querendo dizer é que, em alguns momentos, Deus tira o nosso apoio natural. Eu já disse que Deus usa adversidades. Em alguns momentos, Deus tira a nossa estrutura, para você lembrar que você não ora há muito tempo, para você lembrar que você não lê a Bíblia há muito tempo. Sabe, Deus permite que tenhamos questionamentos. Por quê, pastor? Para procurarmos respostas. E não adianta bater cabeça, a resposta que você precisa só está em Deus. Tem questionamento? Deus é que está permitindo você ter. Sabe por quê? Para que você encontre a Ele.
Davi escreve o Salmo 42, como a costa suspira pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do Senhor? Eu amo esse texto. E uma das coisas que me chama a atenção é de Davi dizendo assim: eu me lembro quando eu ia junto com a congregação em procissão para a presença do Senhor. Ele diz assim: as minhas lágrimas têm sido o meu mantimento de dia e de noite, e elas me perguntam constantemente: aonde está o teu Deus? Já falei isso aqui na Nova Jerusalém. A lágrima é uma manifestação divina na nossa carne, para nos fazer lembrar que Deus existe. Irmão, quando você começa a chorar, você procura alguém para te ajudar. Procura alguém para resolver. E não adianta, você pode gastar tempo procurando em tudo quanto é lugar. Essa lágrima só vai secar na presença do Senhor. Só Ele tem poder de enxugar as tuas lágrimas. Agora deixa eu te chamar a atenção aqui. Aí a gente segue no texto que a gente leu. A Bíblia fala que Abrão e Sarai, depois da morte de Terá, eles são motivados pelo Senhor a sair de Harã, né? Como eu disse, uma teofania, o próprio Senhor aparece para eles, aparece para Abrão, dizendo: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus está dizendo: olha, teu pai está morto, deixa isso para trás, vira essa página e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu farei de você uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verso 4, assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Verso 5, e tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã, e passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém. E aí, é só um parêntese, porque esse lugar é muito especial. Siquém foi um lugar aonde Deus levou Abrão para que ele tivesse uma experiência. Mais à frente, seus descendentes vivem a mesma experiência, abrindo poços em Siquém. Só que esse lugar se perde, se torna a capital da Samaria. Lá na frente, com a morte de Salomão, você conhece a história, o reino de Israel é dividido em duas partes. Ele é dividido em reino do sul, reino do norte. O reino do sul permanece em Jerusalém, sempre com um descendente de Davi sentado no trono. Já o reino do norte faz a sua capital em Samaria. E aí há uma briga. O principal inimigo do reino do sul se torna o reino do norte. A Bíblia nos mostra o reino do norte se perdendo em idolatria, fazendo aliança com os assírios, com os sírios. Enquanto o reino do sul, mesmo dando algumas cabeçadas, se mantém firme ao Senhor, se mantém firme à aliança de Deus com Abraão, Isaque e Jacó. E a grande prova disso é que Jesus vem dessa linhagem, Jesus, filho de Davi. Só que quando o povo do reino do sul é levado cativo para a Babilônia, e ficam ali aproximadamente 70 anos, quando eles retornam do cativeiro, diz a Bíblia que vem uma ordem para que eles reconstruíssem o templo. Salomão havia construído o templo foi destruído por Nabucodonosor, e aí na volta então da Babilônia, veio uma ordem para eles reconstruírem o templo. Se você for ler o livro de Ageu, nos mostra profecias acerca disso, e eles começam a reconstruir, só que nessa hora aparecem os samaritanos, para tentarem se infiltrar no meio do povo de Deus e para tentarem construir ou reconstruir o templo junto com eles. Aí entenda, Jerusalém era a capital do reino do sul e a Samaria a capital do reino do norte. E a Bíblia é clara, nos mostrando o povo do reino do sul, o povo de Deus dizendo: nós não queremos envolvimento com vocês.
e Siquém ficava na Samaria. Eu não sei se você está conseguindo acompanhar, se eu estou sendo muito rápido aqui na minha explanação, mas só para você entender, Siquém é marcada por Deus e Abraão é marcado pelo Senhor em Siquém. Como eu disse, seus descendentes são marcados por Deus em Siquém. É em Siquém que no final do capítulo, no final do livro de Josué, né, Josué, o grande guerreiro, reúne as tribos e diz assim: essa terra é nossa. E nós não vamos nos dobrar a outros deuses, nós vamos permanecer firmes. Se eu não me engano, capítulo 24, no finalzinho do livro de Josué, ele diz assim: vocês têm o direito e a liberdade de escolherem outros deuses, mas eu decido servir a um único Deus, né? E aquele texto emblemático, ele diz assim: quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso se dá em Siquém. Só que com a divisão dos reinos, com a capital em Samaria, Siquém passa a ser um lugar ruim. Os samaritanos não se dão com os hebreus, não se dão com os judeus, não se dão com o povo do Reino do Sul, com o povo de Deus. E aí nós vemos mais à frente algumas quebras, e talvez a principal delas seja quando Jesus, em João, no capítulo 4, faz questão de passar pela Samaria para conversar com a mulher samaritana. Os judeus não se davam com os samaritanos e homens não paravam para falar com mulheres, mas Jesus vai até lá. E é aquele texto emblemático, né, que Jesus diz, ela pergunta, os samaritanos dizem que nós devemos adorar no monte, vocês dizem que nós devemos adorar no templo, aonde a gente deve adorar? E Jesus diz: é chegada a hora em que o Pai procura verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Você entende que na Bíblia está tudo entrelaçado? Então você vê uma cidade que era separada por Deus, de repente se perde. Mas lá na frente, Jesus, e o texto de João 4 é tremendo, porque diz a Bíblia que Jesus passa de propósito na Samaria. Ele podia dar uma volta e não passar por lá, mas ele passa de propósito lá. Porque Jesus não deixa nada perdido. Porque Jesus faz questão de restaurar tudo aquilo que foi arrancado de nós. Oh, receba essa palavra profética. Se alguma coisa foi arrancada ou se tem algo perdido, Jesus está aqui hoje para te restaurar, para te restituir. Ele está aqui para recuperar em nome de Jesus. Então, o texto aqui nos mostra que Abraão vai ter uma experiência. Verso 6: e passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Aí eu estava lendo esse texto, e aí eu fiz questão de procurar o significado de Moré. Falei: Senhor, porque tem hora, irmão, que a gente não encontra o significado, e tem hora que a gente encontra o significado e parece que ele não se encaixa muito, mas tem hora que faz muito sentido. E aqui faz muito sentido, porque você sabe que no judaísmo existem pessoas que têm dúvida: fulano é rabino ou ele é moré? É quase que um título. Né, no meio do judaísmo, e na origem da palavra, né, o significado é professor, é mestre, é ensinador. Olha que coisa linda, o texto nos mostra que ele passa por Siquém e ele vai até o carvalho do mestre, ele vai até o carvalho do professor. Aí você me pergunta: pastor, mas onde é isso? E aí a gente vai ver onde é, porque ele passa por Siquém, vai até o carvalho. E aí, se você continuar lendo, diz assim: e estavam então os cananeus na terra, e apareceu o Senhor a Abrão, e diz: a sua descendência darei esta terra, e edificou ali um altar que lhe aparecera, e moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, que significa casa de Deus. Então ele passa por Siquém, ele chega em Betel, casa de Deus, e ele chega no carvalho de Moré, no carvalho do professor, no carvalho do mestre. Alguém pode dizer: pastor, o senhor está forçando a barra, isso é coincidência. Pode até ser, irmão, mas que há uma aplicação prática. Eu estava lendo o texto e o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração sobre o fato de sermos trazidos à igreja, Betel, casa de Deus. Nós somos trazidos a Betel porque às vezes Deus destrói Ur dos caldeus. Nós somos trazidos a Betel porque às vezes Deus permite que Terá, o nosso pai, o nosso apoio natural, seja morto.
Deus nos traz até a casa do Senhor de maneiras inexplicáveis. Quando a gente vê, a gente já está aqui. Eu não sei se você entende isso, mas você não veio à igreja, você foi trazido pelo Espírito Santo a esse lugar. E eu tenho aprendido que a questão não é como chegamos aqui, é o que fazemos quando estamos aqui. Sabe o que ele fez quando chegou em Betel? Ele procurou o carvalho do professor. E a aplicação prática que eu quero compartilhar com você nessa noite é que na casa de Deus nós não estamos para ensinar, mas sim para aprender. Ei! Na casa de Deus nós sentamos para ouvir. Na casa de Deus nós abrimos o nosso coração para sermos ministrados. Na casa de Deus a gente fala pouco e ouve mais. Você deixa a tua sabedoria humana lá fora, você deixa a tua inteligência humana lá fora, você deixa a tua capacidade humana lá fora, e aqui você é como uma criança. Deixem que venham a mim os meus pequeninos, eu e você estamos aqui para sermos ministrados pelo Pai. Casa de ensino, casa de apacentamento, casa de discipulado. Quem está aberto para ouvir Deus aí, diga amém. E presta atenção, irmão, às vezes ouvir Deus significa tomar umas pancadinhas. E eu tenho aprendido isso com o Senhor. Eu não prego aquilo que você quer ouvir, eu prego aquilo que Deus me manda pregar, irmão. Mesmo que no primeiro momento você faça cara feia. E eu tenho uma referência. E olha que essa referência é top. Eu tenho uma referência para continuar por esse caminho. Mateus capítulo 11, Jesus fala acerca desse homem. E ele diz assim: nascido de mulher, não teve ninguém igual a ele. Alguém sabe? João Batista. Era a voz. Ele não era uma voz. Ele era a voz que clamava no deserto. Ele preparou o caminho para o Senhor. E qual era a palavra pregada por ele? Era mensagem de prosperidade? Não, era mensagem de arrependimento. Ele não ficava dizendo assim: vocês são abençoados. Não, ele dizia assim: vocês são raça de víboras. Porque quando Deus manda, Ele garante. E tem hora que a gente tem que dar um choque de ordem. Nós precisamos falar a verdade. Você veio aqui para ouvir Deus. Entenda, Ur dos Caldeus foi destruída, Terá foi morto. Deus te trouxe aqui, e te trouxe aqui para dizer: ou você deixa eu te conduzir, ou vai dar tudo errado. Olha o que Deus fala para Abraão: sai da sua terra, do meio da tua parentela, sai da tua zona de conforto, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Qual era a garantia? Ele não sabia nem que terra era, ele nem sabia para onde estava indo. Mas quando a gente vai até o carvalho do professor, a gente só vai porque a gente está predisposto a se submeter. Senhor, eu não faço ideia do teu plano, mas é por aqui, Senhor, eu vou. Eu vou. Sabe quando você dizima a oferta todo mês e parece que está dando tudo errado financeiramente na tua vida? Sabe quando você dizima a oferta e a promoção não sai? E aí, paralelo a isso, lá na tua empresa, alguém chega com um carrão importado, tu olha e pergunta assim: como é que tu conseguiu esse carro? Ele falou: está todo mundo conseguindo, rapaz, é só passar a mão, é só dar o jeitinho. E aí você diz: eu não faço isso. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma instrução, eu fui até o carvalho do professor, eu recebi um direcionamento, eu não faço isso. E aí as pessoas riem na tua cara e dizem assim: você está maluco? Você está gastando dinheiro, você está dando dinheiro para o pastor. Não sei porque que eles cismam tanto com o pastor. Podia falar: está dando dinheiro para os músicos, não podia? Está todo mundo aqui no altar, mas falam que é para o pastor. Aí uns que tem um pouquinho mais de temor, não fala: pastor, mas fica gastando dinheiro com a igreja. Não é também para a igreja, é adoração ao Senhor. Irmãos, as coisas de Deus para o mundo é loucura, eles não vão entender. Só que, humanamente falando, dá uma balançada, sabe? Porque você está fazendo tudo certo e o que está fazendo errado está prosperando.
Coloca para mim aí no telão, por favor, Salmo 37. Porque às vezes, sabe, é difícil entender. Quando você vai para o campo da comparação, se submeter a uma palavra dura é complicado. Quando você vai para o campo da comparação, você quer que a coisa aconteça, que aconteça de maneira veloz da tua vida, que aconteça de maneira rápida. Achou aí? Olha lá. Você pode ler? Vou contar até 3, vou deixar você ler. 1, 2, 3. Verso 2. Três. Verso 4. Cinco. Você pode aplaudir ao Senhor aí? A palavra de Deus pode parecer loucura, e humanamente falando, você pode ser levado a se preocupar com aquele que está roubando e está ficando rico, mas Deus diz, ele vai murchar como a verdura, mas você não. Agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Confia no Senhor, entrega a Ele o teu caminho, e Ele tudo fará. Vai, Abraão! Vai, Abraão! Eu preciso terminar. Mas eu quero terminar me lembrando de algo que eu já ministrei aqui. O Espírito Santo estava me lembrando disso. E eu vou orar em cima disso. A Bíblia diz que ele vai até o carvalho. Ele ouve Deus. E aí ele chega em Betel, e o texto é claro, e diz que ele fica entre Betel e Ai. Betel, casa de Deus, e Ai, terra do inimigo. Mais à frente, quando Josué vence Jericó, diz a Bíblia que Acã, ele pega uma capa. A palavra era, nós vamos vencer o inimigo e nós não vamos pegar nada de lá. Nós vamos deixar tudo para trás. Mas o olho grande, aquele que não consegue entender a prosperidade que vem do céu, aquele que quer dar o seu jeitinho, foi lá e pegou uma capa. E diz a Bíblia que ele esconde aqueles despojos debaixo da sua tenda. Aí então, depois de Jericó, o próximo inimigo é Ai. Esse texto aqui está falando de um inimigo futuro de Israel. E aí então Josué manda espias, os espias voltam dizendo assim, olha, é pequenininho, pode até poupar o exército, não manda o povo todo não, pode mandar um exército nosso pequenininho, que a gente arrebenta eles fácil. E você conhece o texto, Josué manda e o povo de Israel perde a batalha. E aí então Josué vai orar, e Deus diz para Josué, tem uma capa escondida no meio do povo. E aí então, a bênção do Senhor só vem quando a capa, Acã, sua família são eliminados. Irmãos, presta atenção. Nós estamos em Betel, mas é fronteira com Ai. Nós estamos em Betel, mas se a gente não vigiar, a gente é atraído por capas, por garantias humanas, por prazeres terrenos. A gente não consegue confiar no sobrenatural e ponto. A gente confia no sobrenatural, mas a gente confia também no natural. E presta atenção, existem duas aplicações práticas para isso. Primeiro, eu estou numa fronteira e eu preciso rejeitar o que o diabo me oferece a partir de Ai. Mas ao mesmo tempo, estar na fronteira me faz entender que não dá para viver 24 horas em Betel. Não dá para viver 24 horas da casa de Deus. Então eu preciso entender que Ai faz parte da minha vida. É lá que eu trabalho, é lá que eu estudo. A gente podia trabalhar todo mundo na igreja, né? Imagina, ia ser uma benção. Chegar aqui 8 horas da manhã,
Você bate cartão, a máquina já ia cantar. Com muito louvor, né? Você andar o tempo todo mundo cantando, Pai do Senhor e tal, né? Aquela palavra abençoada, de um para o outro, mas não é assim. A gente trabalha em ai. E aí, a gente precisa entender a importância desse contato com ai, porque tem gente também que quer dizer assim, eu agora sou espiritual, eu vou parar de trabalhar e vou viver da obra, vai passar fome. Se Deus não falou isso para você, você vai passar fome. Se Deus não falou isso para você, vai dar ruim com a tua família. Se Deus não falou isso para você, porque Deus não é Deus de confusão, você vai enfrentar problemas sérios. Você consegue entender? É uma linha tênue. Ao mesmo tempo que eu tenho que ir a ai, eu não posso ser de ai. Ao mesmo tempo que eu tenho que ir a ai, eu não posso ser dominado por ai. A fonte da minha vida é Betel, mas é em ai que eu produzo. Nós temos um Deus que andou no meio do povo, que podia não ter feito isso, podia ter mandado um anjo para resolver essa história, mas a Bíblia fala que ele abriu mão da sua glória, se tornou como um homem, forma de servo. Ele veio para Ai, ele caminhou em Ai, mas Ai nunca o dominou. Em Ai, ou melhor, na fronteira de Betel com Ai, Abraão faz duas coisas. A primeira, repita comigo, ele ergueu um altar. Porque eu posso estar no meio dessa fronteira, eu posso até ter que ir em Ai, mas eu preciso adorar ao Senhor o tempo inteiro. Eu não preciso estar em Betel para adorar, eu não preciso da igreja para ser um adorador. É por isso, irmãos, que eu sou repetitivo. Volto lá em João capítulo 4, é chegada a hora em que o Pai procura verdadeiros adoradores. O Pai não está preocupado com a adoração, o Pai está preocupado com adoradores, porque é muito mais do que a música, é o teu coração. Não é o que você produz, é o que você é. E eu pergunto a você, o que você é em Betel? O que você é em Ai? Porque você tem que ser o mesmo. Mesmo que você vá lá, você tem que ser o mesmo. Ele levantou um altar na fronteira. Ele podia levantar um altar mais para Betel, mas o texto diz que entre Betel e Ai, ele levanta um altar. E há essa aplicação, há essa revelação ao meu coração, que eu preciso continuar sendo crente, mesmo tendo que ter relacionamento com Ai. Agora, além de um altar, o texto diz que ele também monta uma tenda. E aí, eu fecho essa mensagem com duas aplicações para a tenda. A primeira aplicação para a tenda é a seguinte: preciso entender que eu estou em constante evolução. Ministerialmente falando, espiritualmente falando, eu não posso me acomodar. Entende? No teclado, você não pode construir uma casa, você tem que montar uma tenda, porque você está em constante evolução. Pregando, eu não posso construir uma casa, eu tenho que montar uma tenda, porque a casa eu não consigo transportar comigo, a tenda sim. A casa, ela não vai da segunda para terça comigo, a tenda vai. Você entende? O meu ministério e o teu precisa ser como barro nas mãos do Senhor. A minha vida espiritual e a sua precisa ser como vaso nas mãos do Senhor. Não pode ser rígido. Se for rígido, quebra. Agora, se for maleável, a cada dia melhora, a cada dia mais ao molde do Senhor. Tenda mostra para mim que Abraão entendia que ali ainda não era o lugar da promessa. Sabe, queridos, o maior desafio para você viver um novo sucesso é você conseguir deixar para trás um sucesso antigo. O que mais prende a gente são os elogios. Porque se você perdeu ontem, você vai querer vencer hoje.
Se ontem você foi criticado, hoje você vai querer escrever uma nova história. Mas se você venceu ontem, você é tentado a ficar preso no ontem. Se você foi elogiado ontem, você não vai buscar melhorar hoje. Quando você tem tenda, você entende que ainda está em construção. Eita! Me ajuda a ministrar. Olha para o teu irmão e diga: você está em constante construção, constante evolução. É por isso que a Nova Jerusalém é em renovação espiritual. Agora, a segunda aplicação prática, e a gente termina, é que tenda, para mim, representa a família. Enquanto casa representa a conquista, tenda representa a família. Porque se eu viajar, a casa fica, né? Aí a gente tem que orar: Senhor, guarda a nossa casa, né? Ela fica. Mas a tenda tu carrega. Tem muita gente que está tratando a família como casa. Está indo e está deixando. Aí diz: Senhor, guarda a minha família. Mas está virando as costas para ela. Tenda você não vira as costas. Tenda você desmonta, dá um trabalho, né? Mas vamos todo mundo. Aonde vai a corda, vai a caçamba. O Espírito Santo ministrou no meu coração, me fez lembrar, isso que eu estou falando sobre tenda e altar, eu já preguei. Mas Deus me fez lembrar de tudo isso, porque Ele colocou uma revelação no meu coração e me disse que aqui nessa noite entrariam pessoas trazidas pelo Espírito Santo, que estão vivendo uma marcha descompassada com os seus familiares. Esses dias veio uma irmã para eu atender no gabinete, segunda-feira. E essa irmã entrou nervosa no gabinete, sabe? Pastor, eu queria que o senhor falasse, eu queria que o senhor me ouvisse, e eu gostaria muito que o senhor me compreendesse. Eu falei: minha irmã, o que houve? E ela falou: pastor, aí eu sou daqui desde 2006, e eu amo a Nova Jerusalém, e eu gosto muito daqui, que não sei o que, eu preocupado. Irmã, o que houve, minha irmã? E ela disse: não, eu oro pelo meu marido, para ele aceitar Jesus, e ele aceitou a Jesus. Falei: irmã, só estou ouvindo bênção até agora, não estou entendendo porque que a irmã está nervosa. Aí ela falou: não, mas ele aceitou Jesus numa outra igreja. Falei: sem problema algum. Não, e ele ia ser assaltado na porta dessa igreja, e o pessoal da igreja ajudou ele, acabou expulsando e espantando os bandidos, e ele ficou, sabe, com uma gratidão enorme pela igreja, acabou assistindo o culto lá, ele sentiu paz, e está lá. Falei: e qual é o problema, minha irmã? E o problema é que ele é novo na fé, e, sabe, eu já falei para ele: vou para Nova Jerusalém. Ele até disse: se você quiser ficar lá, fica, mas eu quero ficar nessa igreja aqui, é uma igreja menor, e eu posso ajudar. Aí eu senti que ela estava com uma dificuldade enorme de falar, eu fui e falei por ela: porque a irmã está querendo me dizer que a irmã vai acompanhar ele? Ela: então, pastor, falei: vai, minha irmã, vai e seja bênção lá naquele lugar. Vai e seja bênção na vida do teu marido. Ele aceitar Jesus é resposta de oração. Ele estar numa igreja é resposta de oração. E o sábio que você tem a fazer é acompanhar o seu marido. Vai, minha irmã. As portas da igreja estão abertas. Se amanhã depois a irmã quiser voltar, a irmã pode voltar. Olha a preocupação. Ela fala assim: não, pastor, mas eles lá pedem carta. Falei: sem problema nenhum, faço uma carta de recomendação, eu assino, eu mando para a igreja lá. Ela falou: mas se eu quiser voltar, aí vai ter que, como é que é esse negócio da carta? Eu falei: irmã, não tem problema nenhum, a irmã volta a hora que a irmã quiser, irmã. No fundo, ela gosta daqui, ela não quer sair daqui, mas ela está entendendo a sua responsabilidade de ter que ajudar o marido no início da caminhada dele cristã. Em outras palavras, eu estava dizendo para ela: irmã, não é hora de construir casa, é hora de montar tenda. Então pega essa tenda e vai junto, irmã. Pastor, pode dar certo o marido numa igreja, a esposa numa outra igreja? Pode, Deus pode tudo, irmãos, pode. Mas não é uma regra. Eu não posso dizer que a regra é, mas o normal é que o casal esteja junto. Mas Deus me falou sobre marchas descompassadas.
Gente que está buscando muito, que está deixando o marido para trás. Se lembra, quantos aqui ouviram uma mensagem que eu preguei há pouco tempo, falando sobre a travessia do Jordão? Alguém ouviu essa mensagem? Eu acho que eu preguei num domingo de manhã, se eu não me engano, pode ser? Lembro, mas eu falei sobre a travessia do Jordão. E a revelação que o Espírito Santo ministrou no meu coração é que a ordem era: deixem a arca passar, e quando ela estiver a 1 quilômetro de distância, vocês sigam a arca. E eu estava dando uma aplicação prática. A arca passa, e o normal é que a gente queira ir atrás da arca, o normal é que a gente queira estar colado com os sacerdotes que carregam, mas a palavra foi: fique a 1 quilômetro de distância, fica com a tua família, fica com o teu povo, olha a arca, né, a uma certa distância, aí depois então você pega todo mundo e segue. Mas tem muita gente que não consegue entender a dificuldade da caminhada de pessoas que estão começando agora, que dirá de pessoas que não são crentes ainda. E aí vem com um papo de que ela não tem unção nenhuma, pastor, ela não me acompanha. Aquilo não é crente não, pastor. Eu vim para a igreja, ele fica em casa, ele está cego. E o nosso papel como igreja é orar para que a venda caia dos seus olhos. E enquanto ela não cai, a gente tem que tratar igual criança. A gente tem que amar. A gente tem que ter paciência. Deus hoje vai renovar a paciência no teu coração. Imagina, irmão, você fala para a criança: não bota a mão na tomada, ela vai e bota, tu dá um tapa, ela chora, aí você aprendeu, né? Aí daqui a pouco tu pisca, ela está de novo com a mão na tomada, tu dá um grito, ela, meu Deus do céu, aí você chega ao exagero de dizer: não vou fazer nada, vou deixar ela tomar um choque, ela nunca mais vai botar, ela vai tomar um choque, mas vai ter uma hora que ela vai botar de novo, porque a consciência dela está sendo construída ainda, e a gente tem que ter uma paciência enorme. Tem hora que dá vontade de gritar: meu Deus, essa criança não ouve porque ela está engatinhando ainda, não ouve porque ela ainda é um bebê. E eu posso falar uma coisa: você já passou por essa fase, tu também já foi criança, e alguém teve que ter paciência com você. E por que você não está tendo paciência com outro? Em contrapartida, sabe, tem os bonachões também, vou te achar aí, que não ora, que não busca e fica jogando tudo nos ombros da mulher, para a mulher orar, para a mulher buscar, que não trabalha, que não estuda, que não corre atrás. E aí depois: meu casamento está destruído. O casamento está destruído porque você não está sendo homem. O casamento está sendo destruído porque você não está se posicionando. Porque o que eu estou falando para a mulher ter paciência, ou até para o homem ter paciência, não tem nada de machismo, feminismo, não. Tanto homem como mulher, ter paciência para aqueles que estão atrás, não pode fazer você ser descansado. Pelo contrário, eu também preciso dizer: olha, o que você está fazendo com a tua mulher, o que você está fazendo com o teu marido, é desumano. Ele ora por você, ele trabalha por você, ele faz tudo por você, e você é uma sanguessuga. Quantos estão entendendo o que eu estou ministrando aí? Digam amém. Entende? É uma marcha descompensada. É isso que a Bíblia fala de jugo desigual. Também falei sobre isso. Jugo desigual era uma madeira, era um instrumento que era colocado sobre o gado para fazer 2 bois andarem na mesma passada. Mas quando o jugo era desigual, eles ficavam assim, um puxando o outro. Além de não andar direito, além de retardar a caminhada, um machuca o outro, um fere o outro. Mas na autoridade que há no nome de Jesus, eu profetizo que hoje Deus vai trazer a unidade, Deus vai trazer o equilíbrio, Deus vai trazer a organização, Deus vai colocar essa passada igualzinha. Vamos ficar de pé.